Meus amigos, minhas amigas, toda época de chuva é o mesmo problema. Lá vem as enchentes, trazendo enormes transtornos. De quem é a culpa? Podemos fazer alguma coisa? Você quer saber? Vem comigo que eu te conto. Eu sou o professor Aguiar e este é o canal Causos Concretos. Toda época chuvosa, lá vem as chuvas, lá vem as enchentes, trazendo enormes prejuízos para a população, prejuízos financeiros, prejuízos morais e muitas vezes levando até vidas, né? De quem é a culpa? Será só dos prefeitos? Porque todo final de ano, quando começa essas chuvas, essas enchentes, é pau na cabeça dos prefeitos. O prefeito que é culpado. Mas será que a responsabilidade é só dele? A sociedade não tem nenhuma parcela de culpa nisso? Bom, para nós respondermos essa pergunta, vamos entender o que nós chamamos de ciclo hidrológico, ou ciclo das águas, né? As águas dos oceanos, das lagoas, dos rios evaporam. Elas evaporam, vão formar as nuvens e tem as precipitações. As chuvas que caem sobre o solo, elas se dividem em duas partes. Uma vai ser infiltrada no solo, uma parte boa, ela é infiltrada no solo. E a outra vai escorrer até chegar no rio, que lança num outro rio, até chegar nos lagos, nos rios maiores, nos próprios oceanos. Então esse ciclo hidrológico, ele existe desde que o mundo é mundo, né? Então, de vez em quando eu escuto alguém falando assim, vamos economizar água, porque a água está acabando. Quem já não escutou isso? Não é bem assim, não é bem assim. O que acontece é que nós temos muitas mudanças climáticas e tem regiões que recebem mais água do que outras, chove mais em uma região do que outras. Por exemplo, o sul do país, regiões, as Serras Gaúchas, chove bem mais que o Nordeste. Tem áreas no mundo, também na África, que estão se tornando desertos. Então, existe essa pequena mudança. Mas isso não afeta o equilíbrio global. Ele não afeta. Tá? Bom, vamos ver um desenhozinho bacaninha, que tem um valezinho bonitinho do lado do rio, né? Exatamente nesse lugar são implantadas as cidades. E na hora que são implantadas as cidades, né, com o asfaltamento das ruas, os telhados, a cidade vai sendo impermeabilizada. Então aquele equilíbrio hidrológico começa a se modificar um pouco, por causa dessa ausência de infiltração em função da impermeabilidade das cidades. Como é que funciona a drenagem da cidade? Como é que funciona? Quando chove, essas águas que caem nos telhados, dos telhados caem nos passeios caem nas ruas, elas são coletadas pelo que nós chamamos de microdrenagem, que são as bocas de lobo, que são interligadas por manilhas de pequena dimensão e que vão coletando a água da rua. Aí, em um bairro, você tem uma linha de microdrenagem, você tem outra rua com outra linha. Isso vai se somando quando tiver um volume maior de água, né? Então, é obrigado a se transformar isso numa macrodrenagem. Então, todas as microdrenagens levam numa macrodrenagem, que pode ser um canal revestido aberto, pode ser um canal revestido fechado, que são as galerias, podem ser aí manilhas, né, de grande porte, tá? E essa macrodrenagem, ela leva toda a água, né, até um rio. Esse desenho aí, nós vamos explorar ele bem. O que nós estamos vendo aí? Uma cidade chovendo e duas manilhas, já seria a macrodrenagem, carregando esse rio. Então essa é uma primeira situação. Vamos ver como ocorrem as enchentes a partir desse desenho. Quem dimensionou essas manilhas, quem dimensionou a macrodrenagem, usou fórmulas, né, cálculos hidráulicos, hidrológicos para isso. Isso não é feito assim, sem cálculo, não. Alguém dimensionou, né? Então, quando um prefeito assume a cidade,
esse sistema de manilha já está instalado às vezes há 30, 40, 50 anos. Né? E numa época que a cidade estava menos impermeabilizada. Então, com essa impermeabilização, né, quando a água de chuva cai e a água não pode penetrar no solo, o que acontece? Escorre também na rua. Então, o volume de água que escorre é bem maior porque ela não pode penetrar. Com asfalto liso, essa água escorre rápido. Então, esse sistema de drenagem está recebendo mais água, que estava previsto, né, e mais rapidamente. Como é um sistema que é medido por metro cúbico por segundo, isso interfere muito. Resultado, as manilhas podem não suportar essa quantidade de água. Então elas trabalham em seção plena, cheia, e o excedente vai para onde? Vem para a rua. Que são as enchentes. Ok? Então isso é uma situação. Agora uma outra situação. Choveu na cabeceira do rio. Choveu antes do rio chegar na cidade. Então, quando o rio chega na cidade, ele já vem com plena carga. Vocês imaginam, por exemplo, um rio São Francisco, que cota 3 ou 4 estados, vários estados. Chove muito em Minas. Quando chega lá na Bahia, a água já vai, o rio já está cheio. Às vezes até provocando enchentes nas regiões ribeirinhas. Né? Às vezes você tem enchente no lugar que nem está chovendo, porque choveu antes. Então, quando acontece isto, ou seja, o rio já vem cheio, não é culpa de ninguém. Não pode culpar ninguém, porque é problema com São Pedro. Ok, então já vem cheio. E aí o que acontece quando ele passa nas cidades com muita vazão? Essa carga, essa calha de água está cheia. Então interfere na saída da macrodrenagem. Essa água que está saindo, vai sair aonde? O rio não deixa, ele é muito mais forte. Né? Então aí nós temos um problema, principalmente quando chove antes do rio chegar na cidade e chove na cidade. É enchente na certa. Bom, o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer para minimizar isso? Se o rio já vem cheio, nada pode ser feito. Não tem jeito. Mas podemos atuar nas cidades. Isso sim nós podemos atuar. Tá? Então, podemos citar aqui 4 atitudes que podem ser tomadas. A primeira delas, né, é alargar o sistema de macrodrenagem. Você tem uma drenagem projetada em 1970, 1980, e 50 anos depois, ou 40 anos depois, ela não está suportando, por causa da impermeabilização da cidade. Então, cabe ao prefeito, aí sim, a responsabilidade dele, tá certo? Fazer um alargamento, né? Para aumentar a capacidade dessas galerias. São intervenções caras e tem um impacto muito grande na população. Muito grande na população. Vou citar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Tem uma determinada avenida muito importante aqui que sofre com enchentes todos os anos. Então o prefeito, na época, procurou os moradores e comerciantes do local, dizendo que eles estavam sofrendo muito com as enchentes e que a prefeitura está preocupada com isso, fez um novo projeto. Então apresentou para eles, né, um novo projeto, alargando muita galeria, né, e já tinha orçamento pronto para isso. Projeto pronto, orçamento pronto. Mas precisava da autorização dos moradores e dos comerciantes. Por quê? Vai ter um impacto. A rua vai ficar fechada entre 1 a 2 anos. Então nenhum morador vai poder chegar de carro em casa, os comerciantes, os clientes vão ser afugentados, né? E daí? Vocês querem a obra ou não querem? E quase que por unanimidade não queremos a obra, ou não podemos fazer a obra e fechar as nossas portas, não entrar em casa. Resultado, mesmo que o prefeito tivesse um projeto, tivesse dinheiro, quisesse fazer, a população não deixou. Então, você vê que a responsabilidade não é só de um lado. A própria sociedade também, às vezes, inibe intervenções, às vezes, necessárias. Tá? Então, alargar o sistema da macrodrenagem é uma das providências. Segunda providência, deixar a cidade mais permeável.
ou reduzir a impermeabilização da cidade. Aí cabe à sociedade, fazendo construções com mais áreas verdes, mais jardins, utilizando coberturas verdes, utilizando passeios drenantes, né? Os pavimentos podem ser drenantes também. Você pode introduzir na sua casa aqueles coletores de águas pluviais. Quando chove, você coleta as águas pluviais para depois usar num jardim, ou numa piscina, ou para lavar carro, né? Bom, isso é responsabilidade da comunidade. Mas o prefeito pode incentivar isso, ó, dando din-din para a turma. Se você fizer isso, você vai ter um bônus. Isso pode. Então, nesse caso da aumentar a permeabilidade, os dois lados poderão contribuir. É um paliativo, né? Será que se eu for botar mais jardim na minha casa, eu deixo a cidade mais permeável? Não. Mas você mas pensa em 1 milhão de pessoas, de residências. Aí o resultado já é diferente, né? Bom, a terceira providência a ser tomada é limpar as bocas de lobo. Meu Deus. É difícil demais entender o ser humano. É muito difícil. Joga-se lixo nas bocas de lobo. As bocas de lobo ficam entupidas. Entupidas. Se elas estão entupidas, a água vai entrar aonde? Não entra, começa a escorrer pela rua. Então chega uma situação que a água não consegue entrar na macrodrenagem, ela está por cima. Ela está por cima. Vazia às vezes, e a água correndo por cima, porque as bocas de lobo estão entupidas. Né? No caso da Prefeitura de Belo Horizonte, nesse ano de 2021, ela limpou 136 mil bocas de lobo. Tirou mais de 2.000 toneladas de lixo. Gastou um dinheiro louco que podia ter sido desviado para outro fim. Mas limpando lixo mal julgado. Então isso aí é de responsabilidade total da sociedade. De quem joga, de quem deixa julgar, né? Então, limpar as bocas de lobo e as galerias e as macrodrenagens, né? É a terceira atitude que nós podemos tomar. E a quarta, que é muito efetiva, e aí só depende do prefeito, é criar o que nós chamamos de bacia de contenção de águas pluviais. Esse nome pomposo, bacias de contenção de águas pluviais, tem um apelido, piscinão. Né? Quem já não ouviu falar essa palavra? O que são os piscinões? Né? São caixas d'água grandes, colocadas estrategicamente, normalmente na entrada das galerias da macrodrenagem, na entrada ou na junção de galerias, que permite, durante uma chuva forte, elas se acumularem. Uma caixa d'água mesmo, não é uma bacia de contenção, permitindo que ela enche d'água enquanto está tendo a vazão na macrodrenagem. As galerias vão se esvaziando e ela vai como que regulando essa água das galerias e dos grandes bueiros. Né? Então, é um equipamento público de uma importância fundamental, né? E cada vez mais tem sido utilizado e são muito, muito imprescindíveis onde se tem enchentes. Mas são estruturas parrudas, fortes, né? E que elas não são incorporadas ao dia a dia. Elas não deixam a cidade muito bonita, né? Aquele lado bucólico, às vezes, da cidade se perdem ali, porque aumenta muito a selva de concreto da cidade, né? Mas existe solução para isso. Sempre que possível, às vezes não é, sempre que possível, você pode fazer uma bacia de contenção de águas pluviais incorporadas, integradas à comunidade. Essa foto vocês estão vendo? Aqui em Belo Horizonte. Não é uma praça, é uma bacia de contenção. Né? Conhecido como Lagoa Seca, que passa a ser, tem uma cavidade aí, talvez uns 5, 6 metros de profundidade, uma área nobríssima da cidade, onde aos domingos, final de semana, milhares de pessoas caminham ali. Né?
Isso está tão integrado à comunidade, tão integrado, ficou tão bonito. Se você parar, eu gostaria até de fazer essa experiência, mas se você parar, tem pessoas e perguntar, você sabe por que essa lagoa aí é seca? Eu acho que 95% não vai saber. Porque não sabe que é uma bacia de decantação. Não sabe. Não é uma bacia de contenção. Não sabe. Porque está tão integrado. Isso que seria legal. Outro exemplo, também em Belo Horizonte. Isso chama-se Barragem Santa Lúcia. Essa já tem uma laminazinha d'água. Mas é muito pequena a lâmina d'água. Ela é permanente, mas muito pequena. É também uma bacia de contenção. Ela só vai funcionar mesmo quando chuvas. Ela vai segurar, porque tem uma barragem, né? E da barragem para frente tem um sistema de galerias muito importante, que vai para o centro da cidade de Belo Horizonte, evitando muito enchentes, né? Também extremamente integradas à comunidade. Então, esse que é o ideal. Se pudéssemos fazer, nem sempre é possível, né? Mas não é só no Brasil que nós temos exemplos, não. A França é cheia de bons exemplos. Cheia de bons exemplos, né? Essa foto, por exemplo, é da cidade de Charleville. Os caras até botaram a quadra de futebol lá dentro. Os caras estão tão incorporados que eles usam aquilo, é um bem público, né? Mas está integrado. Jogam futebol, né? Evidentemente, se estiver chovendo, não pode ter futebol. Mas se não tiver, tem-se o futebol. E nesse caso específico, o jogador que tiver impedimento, ninguém pode falar com ele que está na banheira, porque todos estão na banheira, né? Então é um belo exemplo de uma bacia de contenção integrada, né? Bom, esse exemplo, esse caso de hoje, ele é bacana porque mostra para a gente que quando tem enchente, a responsabilidade tem que ser dividida. Tem que ser dividida, né? Gente, muito obrigado. Até o próximo caos.